Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de técnicas digitais. Hoje a gente vai estudar circuitos sequenciais, ou seja, diferente de circuitos combinacionais, onde a simples combinação de entradas resulta nas saídas, os circuitos sequenciais eles precisam ser executados em uma determinada ordem para que eles funcionem. Eles necessitam de uma determinada organização. Muitas coisas do nosso dia a dia elas são sequenciais. Uma bastante simples de entender é um semáforo. Quando você chega em um semáforo, você tem um estado, por exemplo, onde um está vermelho, o outro está verde. Ele fica nesse estado durante um tempo, aí ele muda para um estado onde um está vermelho, o outro é amarelo, fica nesse estado durante um tempo, aí ele passa para um outro estágio, onde um está vermelho e o outro verde, e o quarto estado onde o primeiro semáforo está amarelo e o segundo vermelho, até ele voltar para o primeiro estado. Perceba que nós temos 4 estados que eles sempre são executados na mesma ordem. Isso aqui é um tipo de circuito sequencial. Outro circuito sequencial, muito comum nos nossos dias a dias e que nós não percebemos, são os microprocessadores. Toda a base de funcionamento deles é em circuitos sequenciais. Aqui nós temos um diagrama de bloco simplificado. Isso não vai ser objeto dessa disciplina, mas eu só queria mostrar para vocês um pouquinho a importância de circuitos sequenciais. Toda instrução que entra para ser executada por um processador, ela entra em uma primeira etapa. Aqui chama-se de buscar a instrução. Depois você decodifica a instrução, que você sabe exatamente o que vai ser feito. E você executa as etapas de resolver essa instrução. Traduzindo por uma coisa do nosso dia a dia, é como se você chega em uma lanchonete. O seu pedido para a lanchonete vai ser a instrução. Então, o garçom busca o seu pedido, assim como o processador busca a instrução que ele vai executar. Decodificar significa que o processador vai ver o que é preciso para executar aquela instrução. O cozinheiro vai ver qual foi o pedido e vai verificar quais são os ingredientes necessários para fazer aquilo. E a partir daí tem as etapas de execução. Tudo isso aqui é feito em uma determinada ordem. Quem resolver estudar microprocessadores no nível superior, teoricamente deve estudar isso um pouco mais a fundo. Nós não aprofundaremos isso aqui nessa disciplina. Bem, para que um circuito sequencial funcione, nós temos o que nós chamamos de controle. Esse controle é feito pelo clock. Todo dispositivo computacional ele vai ter um tipo de clock, que é quem vai manter tudo no sistema funcionando adequadamente. Tudo tem que ser executado em etapas certas e para isso você tem o clock. Por isso que quando você vai comprar um celular, você vê processador com tantos gigahertz. Você vai comprar um computador idem, uma memória idem e assim por diante. O clock vai manter tudo aquilo funcionando em sincronia. Na prática, o clock ele é uma onda quadrada. Um ciclo de clock é o tempo que ele leva de começar uma onda até a próxima onda. Se você tem um clock de 1 kHz, significa que você vai ter 1000 oscilações dessa em um segundo. Se você tem 1 MHz, é 1 milhão. 1 GHz é 1 bilhão e assim por diante. Perceba também que o clock ele é uma onda quadrada com um ciclo de 50%, ou seja, ela fica metade do tempo em nível alto, metade do tempo em nível baixo. Em circuitos TTL, que eram utilizados antigamente, a tensão era tipicamente de 5 volts. Microcontroladores como os Arduinos, eles funcionam com 5 volts externamente, mas internamente tem uma tensão menor. Os processadores de computador e de celular hoje já trabalham com tensões na casa de 1 volt ou menos para economia de energia. O período do clock de um dispositivo ele tem que ser maior do que o pior caso de propagação em um circuito eletrônico. Se, por exemplo, o componente mais lento de um circuito ele precisa de 1 nanosegundo, o seu clock ele tem que ter um período maior do que 1 nanosegundo.
Se alguém já tentou fazer algum tipo de overclock, tem um momento em que o computador trava. Muito provavelmente o clock que você colocou é rápido demais para algum componente conseguir executar sua função adequadamente. Então alguma instrução vai ser executada com erro, ou a memória não vai entregar seu dado a tempo. Então o clock ele é projetado para isso. Aqui nós temos a metodologia de cálculo. Se você tem o clock, por exemplo, de 500 kHz, você divide 1 pelo período, né? 1 pela frequência, desculpa, e você vai encontrar o período. Ou para você encontrar a frequência, você divide 1 pelo período. Para encontrar o período, divide 1 pela frequência. No exemplo aqui, digamos que um dos dispositivos precisa de 1,6 nanosegundo, então o período tem que ser maior do que isso. No caso aqui, foi dado o exemplo de 2 nanosegundos, 1 dividido por 2 nanosegundos dá 500 kHz. A forma mais simples para a gente pensar no clock é: cada dispositivo só vai executar sua função quando o clock estiver em 1. Quando está em 0, é o tempo que você leva para propagar tudo para chegar de uma etapa até a próxima. No 1, todo mundo trabalha. No 0, é o tempo que o resultado chega no próximo e assim por diante. Diferentes dispositivos eles usam o clock de maneira diferente. O mais comum é o que a gente chama de borda. Os nossos dispositivos aqui, normalmente nós vamos utilizar em bordas, como a gente vai ver posteriormente. Mas o que é borda? A nossa onda quadrada, aqui eu estou deixando um pouco mais triangular, para que você perceba que o tempo de borda ele não é instantâneo. Ele é um tempo extremamente rápido, mas ele não é instantâneo. Aqui está exagerado para você visualizar. Algum dispositivo que funcione na borda de subida, ele vai funcionar nesse instante em que a tensão vai mudar de 0 até 1. E um dispositivo que funciona na borda de descida, ele vai funcionar nessa transição do 1 para o 0. Perceba que o período ainda é o momento em que ele sai do 0 e vira 1. Enfim, nosso primeiro dispositivo utilizado em circuitos sequenciais é o que a gente chama de LET. LET é o primeiro dispositivo de memória. Na computação você precisa que determinados dados fiquem armazenados durante uma fração de tempo. Para isso você precisa de dispositivos de memória. E o dispositivo básico de memória é o chamado LET. Ele tem duas entradas e duas saídas, sendo que as duas saídas são o inverso uma da outra. E o valor atual depende não só da entrada, mas do valor que eu tinha armazenado anteriormente. O LET mais básico é chamado de LET SR, que é o set e o reset. Aqui eu utilizei A e B, mas no desenho para que a gente entenda o que vai ser o S e o que vai ser o R. Perceba que eu tenho dispositivos, eu posso fazer um LET com a porta NAND ou com a porta NOR. Lembre-se que a NAND é a AND com uma NOT e a NOR é uma OR com uma NOT. Fazendo esse esquema de retroalimentação, uma vez que você armazena um valor aqui, ele vai ficar armazenado até que você mude essas entradas para ele armazenar outro valor. Perceba também que quando eu entrar com 0 e 0 aqui, o valor que está armazenado aqui vai ser mantido, ou seja, você não mexe no valor que está armazenado aqui se você entrar com 0 no set e no reset. SR vem de set e reset. Set é armazenar 1 e reset é limpar ou armazenar 0. São os dois modos mais comuns de fazer um LET estático. Essa aqui é a porta NAND. Se alguém já procurou ler um pouquinho sobre memória flash, a memória flash mais utilizada hoje, utiliza portas NAND. Dê uma buscada aí na internet sobre flash NAND, você vai ver o que eu estou falando. Para finalizar essa parte introdutória aqui, nós vamos ver o LET-D. O LET-D ele tem apenas duas entradas, sendo uma delas o clock. Ou seja, o clock é quem vai permitir a armazenagem do dado.
o let D ele vai armazenar o valor que está aqui em D sempre que o clock for nível alto. Percebe que quando o clock for 0, o let vai manter o valor que ele tinha antes. Quando for 1, o que tiver aqui na entrada ele armazena. Por exemplo, veja que quando o clock é 0, não importa o que tem aqui em D, o valor que estava armazenado vai ser mantido. Quando o clock for 1, se eu tiver uma entrada 1 aqui no D, esse valor vai entrar no meu let e vai sair na minha saída aqui. Se por outro lado o meu D tiver um 0, não importa o valor que tem aqui dentro, esse 0 vai entrar e vai sair aqui no meu Q. Assim o let D ele vai armazenar o que está aqui na entrada dele. Nós continuaremos daqui na próxima aula.